A encantadora de bebês resolve todos os seus problemas. Tracy Hogg e Melinda Blau. Capítulo 2, parte 2. Momentos de cada dia. Os 5 tipos. O temperamento é um fator fundamental para o dia a dia do seu filho. As decisões e informações a seguir foram coletadas após anos observando bebês. Eles estão aqui apenas como um guia, não para mostrar como seu filho deveria estar agindo. Bebês anjo. Na alimentação, geralmente eles mamam bem se tiverem a chance e estão abertos a experimentar novos alimentos. Atividades. Moderadamente ativos. Eles brincam de modo independente desde a primeira infância. No sono. Adormecem facilmente, sozinhos, dormem por longos períodos já a partir da 6ª semana. Como são frequentemente descritos, uma bênção, nem parecia que tinha um bebê em casa. O humor. Despreocupados e otimistas, não mostram reação extremada aos estímulos e mudanças. Bebês livro-texto. Alimentação. Semelhante aos bebês anjos, porém, será necessário introduzir os alimentos sólidos mais lentamente. Atividades. São moderadamente ativos, uma vez que fazem tudo no momento certo. É fácil escolher brinquedos apropriados para a idade. Sono. Em geral, precisam dos 20 minutos. Tipicamente, o bebê demora esse período para migrar do cansaço para o sono. Humor. Semelhante aos bebês anjos, eles não têm grandes reações, costumam ser calmos desde que alguém preste atenção em seus sinais de fome, sono, superestimulação, entre outros. Como são frequentemente descritos? Ele está na época certa para tudo. Bebês considerados como sensíveis. Alimentação. Frustra-se facilmente. Qualquer coisa pode perturbar o seu desejo de comer. Atividades. São cautelosos com brinquedos, situações e pessoas novas. Precisam de muito apoio nessas situações ou quando passam por qualquer tipo de transição. Sono. É extremamente importante enrolá-los na manta e bloquear a estimulação. E se perder a janela de sono, esse bebê ficará super cansado e demorará o dobro do tempo para dormir. Humor. Às vezes, eles se mostram mal-humorados já na sala de parto, onde as luzes são muito claras e parecem incomodá-los. São muito irritáveis, suscetíveis demais e a estimulação externa os incomoda. Como são frequentemente descritos? Um bebê realmente chorão. Um mínimo problema já o incomoda. Bebê enérgico. Alimentação. Semelhante ao bebê anjo nesse aspecto, porém, os amamentados podem se tornar impacientes. Atividades. Têm grande energia, cheios de espírito e muito ativos. Estão prontos para entrar em qualquer situação e exercem pouco controle dos impulsos e cuidado quando o fazem. Sono. Quando bebês, detestam ser enrolados na manta, mas você precisa bloquear completamente qualquer estimulação visual. Humor. Quando eles querem algo, querem para já, cheios de opiniões, muito vocais e frequentemente teimosos. O seu humor oscila muito. Como são frequentemente descritos? Como difíceis, sempre envolvidos em algo. Bebê irritável. Alimentação. São impacientes. Se amamentados, não gostam de esperar o fluxo da mamãe. Atividades. Não são muito ativos, preferem brincar sozinhos e usar os olhos e os ouvidos mais do que o corpo. Sono. O sono não é fácil para esses bebês. Eles ficam super cansados porque resistem demais e tendem a fazer manha até dormir. Humor. Esses bebês estão sempre perto do ápice. A menor variação de rotina pode incomodá-los. Uma soneca perdida, uma atividade estimulante ou companhia demais. Como são frequentemente descritos? Que criaturinhas rabugentas. Criação. Como os pais anulam o temperamento. O temperamento não é uma sentença. Embora os bebês tragam o que lhes fornece a natureza, a experiência da criança, como a criação, começando desde a primeira infância, tem o mesmo impacto. Em outras palavras, a vida emocional do bebê é determinada pelo temperamento, que já se faz notar alguns dias depois do nascimento, mas também pela história de vida, eventos, experiências e, o mais importante, as pessoas que cuidam dele. Os pais podem ter influência benéfica no temperamento da criança, ou o oposto, porque seus cérebros jovens são muito moldáveis.
Sabemos disso porque diversos estudos mostraram que o comportamento dos pais pode modificar os circuitos cerebrais do bebê. Por exemplo, já no primeiro ano, bebês de mães deprimidas tornam-se mais irritáveis e isolados, e menos aptos a sorrir. Da mesma forma, o sistema límbico de bebês sexualmente abusados é diferente. Esses são exemplos extremos das maneiras pelas quais sabemos que o temperamento pode ser afetado pelo ambiente. Assim como os pais podem arruinar o bom temperamento de um bebê, felizmente o inverso também ocorre. Podemos fazer muito para ajudar a criança a superar a timidez, canalizar a agressividade, aprender a exercer o autocontrole e ficar mais disposta a envolver-se em situações sociais. Por que alguns pais não conseguem enxergar? Quando trazem o filho para casa, a visão dos pais é às vezes obscurecida por suas expectativas. Quase todo casal que espera um bebê, mesmo os que já estão no segundo ou terceiro filho, possui noções pré-concebidas de como será a criança e o que ela será capaz de fazer. Com grande frequência, no entanto, nossos filhos nem chegam perto daquilo que sonhamos. Você pode ter imaginado um filho angelical, mas na realidade ele é revoltado, gritalhão, interrompe jantares e acorda durante a noite. Aceite o filho que você tem e não viva na fantasia daquele que gostaria de ter. A qualidade do ajuste. Os pais confiantes são sossegados e calmos, por isso se ajustam bem a todos os tipos de bebê. Quando chega o primeiro filho, eles tendem a aceitar bem as mudanças na vida e os altos e baixos da paternidade. São bastante livres em relação a essa tarefa, naturalistas, entre aspas, que confiam na intuição e são ótimos para interpretar as dicas do bebê. Os pais, ao pé da letra, fazem tudo, literalmente, de acordo com os livros. Às vezes colocam-se em situações que trazem muita frustração, porque esperam que o bebê não se desvie da norma. Quando os problemas surgem, eles pesquisam avidamente em livros, revistas e na internet até encontrar uma situação igual e uma receita para corrigi-la. Os pais nervosos são muito sensíveis, podem ser tímidos, por isso é difícil solicitarem ajuda e a companhia a outros pais. As mães nervosas choram muito e se sentem incompetentes nos primeiros dias. Os pais nervosos têm medo de segurar o bebê. Os pais empreendedores estão sempre mudando e sempre envolvidos com um projeto. Não ficam sentados por muito tempo, perturba-os o fato de que o bebê os desacelera e podem ter a personalidade forte. Pais empreendedores tendem a resistir a conselhos. Os pais obstinados pensam que sabem tudo e ficam chateados quando o bebê não responde como eles acham que deveria. Eles são cheios de opiniões, muito teimosos e geralmente é difícil assumirem compromissos. Estão sempre reclamando e gemendo. Lembre-se de que os estilos emocionais que acabo de comentar são combinações levadas ao extremo. Ninguém se encaixa perfeitamente em uma das categorias mencionadas. A maioria de nós se identifica um pouco com cada uma delas. É preciso ser honesto e reconhecer. Nós sabemos quem somos na maior parte do tempo. Além disso, não quero dizer que os pais não devem cometer erros. Eles são humanos, suas necessidades sempre vêm à tona, eles têm a própria vida e os interesses que não se referem ao filho. E isso é ótimo. Meu objetivo em mostrar os possíveis cenários de ajuste desqualificado é conscientizá-la de que o seu estilo pode afetar o ajuste emocional do seu filho. Infelizmente, quando os pais são incapazes de enxergar além dos próprios interesses e quando suas demandas e expectativas são incompatíveis com o temperamento e as capacidades do filho, sua atitude pode comprometer seriamente o ajuste emocional do seu filho, sobretudo o desenvolvimento da confiança, que é o que nós vamos falar na parte 3 do capítulo 2 no nosso próximo vídeo.